A minha convidada do Ela Entrevista de hoje tem 15 anos de carreira, gosta de ir na obra dia a dia, ver o andamento, né? Não fica só no arquitetônico, não fica só no bonito, no belo, ela bota a mão na massa mesmo. Grazi Golatti Nuremberg, seja muito bem-vinda ao Ela Entrevista. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você. Grazi, eu já dei a deixa, né? Tu tens esse perfil muito mãos à obra, Mão capacete. Capacete, treina, sapatão de obra. Grazi, hoje tu estás aí à frente de algumas obras, né? Condomínios horizontais. E a gente veio falando muito desde o começo da entrevista de obra. Isso. Tu acha que hoje o cliente ele se preocupa com a manutenção pós? Assim, ó, Porque a casa demanda, né? Sim, a casa demanda. Uma manutenção, um cuidado. Nós não temos essa cultura, quando eu digo nós, é nós num geral, num contexto geral, né? Mas é muito importante, né? Eu vivenciei isso muito tempo da onde eu trabalhava, que eu fiquei 13 anos dentro da universidade, né? Entrei como desenhista, fui arquiteta e cheguei até ser gerente do departamento de projetos e obras da instituição. O que te deu uma bagagem aí ímpar, né, para tua atuação hoje, Com né? certeza, uma bagagem, um conhecimento, um aprendizado fora do comum, assim, só estando lá quem vivencia para poder saber exatamente o que é, né? E foi daí que eu comecei a perceber que realmente não interessa se é uma instituição, se é uma empresa, é uma casa. Tudo precisa de manutenção, porque a alvenaria, a estrutura metálica, a de madeira, ela é executada e é executada para ser uma execução perfeita. Só que ao longo do tempo, se tu não passar uma tinta, se tu não fizer um reparo, às vezes começa uma umidade na parede externa, tu tens que fazer esse reparo, senão a umidade vai subindo e ela vai tomar cada vez mais conta. Uma esquadria de janela, às vezes só no fato de ficar muito tempo fechada, quando vai abrir, em função dos intempéries, chuva, sol, aqui nós temos todas as estações do ano, às vezes num dia só, isso interfere bastante. Então o que acontece? Tem que ter essa manutenção, tem que ter esse cuidado. E se a gente começar a ter essa cultura de fazer manutenção, não precisa largar a casa, porque nós temos muito isso, né? Principalmente casa de veraneio. Vai pra lá em dezembro, usa dezembro, janeiro depois fecha. do carnaval, fecha lá que a casa só volta no próximo Natal. E a casa passa todo esse período fechada. Se tivesse uma manutenção constante nesse período, né, quando a pessoa chega em dezembro, porque muitas casas de praia, às vezes muitas famílias acontece que daí chegar no último mês ali querer fazer reforma de última hora. E isso é complicado, porque uma reforma às vezes por menor que seja, não consegue ser de última hora, né? E principalmente reforma que às vezes tu abre uma portinha, quando tu vê é um buracão que tá ali para arrumar. Então tem que ter um pouquinho esse olhar, esse cuidado. E se a gente começar a ter esse olhar de fazer a manutenção constante, tu pode usar a casa o ano inteiro. Agora, saindo um pouquinho dessa parte técnica e indo mais para a parte estética, qual é o estilo hoje da Grazi como um todo? A Grazi é arquiteta, a Grazi como pessoa? Quais são os tons? É mais clássico, é mais contemporâneo? Então, eu sou mais assim do contemporâneo, mas eu gosto muito do clássico, né? Eu como pessoa, eu sou bem clássica. E para arquitetura, eu sou um pouco mais contemporânea, porque o clássico às vezes, dependendo, né, ele pesa um pouco. Porque tem aquele clássico que é mais moderno, repaginado hoje também, né? Agora, nos processos de arquitetura, a gente sabe que desde a planta, do projeto, da escolha dos materiais, tem muitos processos, né? Qual desse processo te apaixona mais? O processo que mais me apaixona é estar lá na obra. Eu acho que eu já sabia dessa resposta, tá? Mas eu queria ouvir. Porque a sensação que eu tenho é que eu estando lá na obra, eu consigo cuidar para que aquilo exatamente fique certinho. Tá na obra, vivenciando aquilo ali, cuidando, para mim é cuidado mesmo, é zelo, sabe? Saber, poder dizer assim pro cliente, não, o cliente às vezes passa uma semana e ele manda uma mensagem ali e diz assim, daí Grazi, como é que tá a obra?
Eu consigo mandar várias fotos e consigo explicar, a parede foi levantada, aconteceu isso, já começaram a fazer a parte Porque hoje ninguém mais quer se incomodar, né? Exatamente, né? As pessoas não querem se incomodar. Quer terceirizar isso, né? Terceirizar, e pra mim isso não é incomodar, pra mim isso é um prazer. É prazeroso estar lá na obra, vivenciar com o pessoal. Eu chego às vezes na hora que eles estão tomando café, aí eles já olham assim, não, pode tomar um cafezinho de vocês, daqui a pouco eu passo para tomar um cafezinho com vocês, porque isso porque assim, ó, aquela equipe que está na obra, se eles veem a gente lá, se tiver algum detalhe, por alguma dúvida que eles precisarem no momento que eu não esteja lá, eles vão mandar me chamar para tirar a dúvida do que fazer errado, né? Então, isso é muito importante, tu ter esse vínculo com o pessoal que está lá executando a obra. Eles vão saber assim, não, ela vem aqui cuidar, ela vem aqui ver se está sendo feito, como é que está sendo feito, então nós vamos caprichar, porque eles têm eles também gostam de que o trabalho deles seja valorizado. E se a gente vai lá e diz, bacana, fizesse, tu consegue às vezes até assim, ó, na hora que começa assim, chegar na finaleira de obra, que já tá todo mundo cansado, que a obra, né, porque às vezes acontece de atraso, porque tem sol, tem chuva, tem um monte de coisa. E aí, vamos fazer uma forcinha, vamos trabalhar um pouquinho mais hoje pra gente poder concluir pelo menos essa peça, a gente deixar pronto, ok, não sei o quê. Tudo é uma via de mão dupla, né? Exatamente, então isso é muito importante. E o cliente fica satisfeito, porque ele vê que tá todo mundo na mesma sintonia. Tá todo mundo conversando. Resultado final, né? E aí, se ele pergunta pra mim, ele chega lá na obra, ele pergunta pro empreiteiro, ele pergunta pro pedreiro que tá lá, ele vai falar a mesma informação, porque a gente tá trocando as informações. E as informações estão indo e vindo e tem a mesma linguagem. Grazi, um prazer estar te ouvindo. Por mim, eu ficaria mais um tempo aqui jogando papo contigo. Obrigada. Parabéns por esse teu trabalho, né? Como eu falei antes, a gente vê brilho nos olhos quando tu fala. Parabéns e sucesso na tua caminhada agora, nessa tua carreira solo na arquitetura. Obrigada. E espero que tu volte aqui pra gente mostrar uma obra tua aí de cabo a rabo pra todo mundo ver. Com certeza, vamos mostrar sim que tem duas obras, tem uma reforma que está finalizando, uma obra que está em andamento que metade do ano também finaliza, tem um escritório que também está sendo finalizado e tem coisas novas já por aí. Grazi, obrigada mais uma vez. Obrigadão.